Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o Alan Robson e agradeço a Deus pela sua companhia para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, complementada com os comentários de Ellen White. Estamos na lição 5, que tem como tema a ira do amor divino. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro, e o tema de hoje, demonstre compaixão. O verso para memorizar da semana se encontra em Salmo 78, versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Vamos orar para iniciarmos a leitura da lição dessa quinta-feira. Santíssimo e poderoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos para o estudo da Tua Palavra. Pai, nesse momento nós temos muito a te agradecer, mas também queremos apresentar alguns casos, Senhor, na Tua santa presença, para que o Senhor venha operar, agir em favor desses nossos irmãos. E eu quero mencionar o nome da nossa irmã Neuza de Souza Nascimento, ó Pai, que pede oração especial pela sua família, o Jonathan, a Camila, a Ana e o Ariel. Eu oro também, ó Pai, pela tua filha Juliana Santos, que hoje pede oração pelos filhos, a Thalita e o Tiago, que já tem 7 anos afastados da igreja e também é 7 anos que ela não os vê. Pai querido, dá a ela a certeza, a convicção e a paz de que os filhos dela estão resguardados e protegidos pelos teus santos anjos. Dê a nós também a certeza do privilégio do Espírito Santo como nosso professor nesse momento. Pela inspiração do Espírito Santo, segundo a tua vontade, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Demonstre compaixão. Embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Pelo contrário, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus expressa sua ira contra o mal exatamente por causa de seu amor. A ira divina é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Nesse sentido, o amor é fundamental para Deus, mas a ira não. Onde não há mal ou injustiça, a ira divina não é necessária. No fim das contas, a ação mais amorosa de Deus, a erradicação do mal do universo, também eliminará efetivamente toda a ira. Isso ocorrerá porque não haverá mais injustiça ou maldade no mundo. Para sempre existirá apenas a eternidade de felicidade, justiça e um relacionamento amoroso perfeito. Não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa! A pergunta dessa quinta-feira é a de número 5. Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana. Como a Bíblia alerta contra a vingança humana? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Agora, Provérbios capítulo 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 29, não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Vamos agora para o Novo Testamento em Romanos capítulo 12, verso 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, Hebreus capítulo 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Voltando ao texto da lição, Deus tem o direito de exercer juízo, e quando o faz, sempre o realiza com perfeita justiça. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reservam explicitamente a vingança para Deus. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E ele cita Deuteronômio 32, verso 35. Embora Deus, no desfecho da história, traga juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu um caminho para todos os que creem nele. Jesus nos livra da ira vindoura. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 e Romanos 5, versos 8 e 9. E isso está de acordo com o plano divino, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Desça até os comentários agora e deixe a sua opinião. Como a obra expiatória de Cristo preservou a justiça de Deus e ao mesmo tempo nos libertou de sua ira? Reconhecendo que o Senhor agiu em nosso favor, apesar de nossos pecados, quão compassivos devemos ser com os outros? Vamos acompanhar a partir de agora a leitura dos comentários de Ellen White. Se Satanás pudesse, no mínimo detalhe, ter levado Cristo a pecar, teria, por assim dizer, esmagado a cabeça do Salvador. Porém, da forma como as coisas aconteceram, ele apenas pôde tocar-lhe o calcanhar. Se tivesse sido tocada a cabeça de Cristo, a esperança da espécie humana teria perecido. A ira divina teria caído sobre Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Não devemos ter dúvidas quanto à perfeita ausência de pecado da natureza humana de Cristo. Nossa fé precisa ser inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, crendo plenamente no sacrifício expiatório. Isso é necessário para que a alma não seja envolta em trevas. Esse santo substituto é capaz de salvar totalmente, pois ele apresentou ao expectante universo uma perfeita e completa humildade em seu caráter humano e perfeita obediência a todas as reivindicações de Deus. Poder divino é dado ao ser humano para que possa se tornar participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Por isso é que uma pessoa arrependida e crente pode tornar-se a justiça de Deus em Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 217. É difícil haver duas pessoas com experiências idênticas em todos os detalhes. As provações de uma não são as provações da outra. Nosso coração deve estar aberto para demonstrar o mesmo amor divino com que Jesus manifestou simpatia bondosa e fervorosa a todos os seus irmãos. Às vezes, Cristo reprovava com severidade. Em alguns casos, é necessário que façamos o mesmo. Devemos, porém, considerar que Cristo conhecia a condição daqueles a quem repreendia. Ele tinha ideia do quanto de reprovação suportavam e do que era necessário para que corrigissem seu rumo. Também sabia exatamente como apiedar-se do errante, confortar o infeliz e encorajar o desanimado. Conhecia o jeito certo de inspirar esperança e coragem, pois estava familiarizado com as motivações precisas e as provações próprias de cada mente. Ele admoestava com piedade e amava aqueles que corrigia com um amor divino. Jesus não errava, mas o julgamento humano é falível e pode estar errado. As pessoas podem julgar mal as motivações e se enganar com as aparências. Quando pensam que estão fazendo o certo ao repreender o erro, exageram.
censurando com muita severidade e ferindo em vez de curar. Ou demonstram uma solidariedade imprudente e, em sua ignorância, anulam a reprovação que é merecida e oportuna. O Senhor deseja que sejamos submissos à sua vontade e santificados ao seu serviço. O egoísmo deve ser abandonado juntamente com qualquer outro defeito de caráter. Deve haver morte diária do ego. Paulo teve essa experiência. Ele confessou: dia após dia morro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31. Todos os dias ele tinha uma nova conversão. Todos os dias dava um passo adiante em direção ao céu. Nós também devemos alcançar vitórias diárias na vida com Deus, se quisermos desfrutar de seu favor. Nosso Deus é gracioso, cheio de terna compaixão e abundante em misericórdia. Ele conhece nossas debilidades e carências e ajudará nas nossas fraquezas se apenas confiarmos nele. The Signs of the Times, 3 de março de 1887. Fim da lição, e que belos textos os de hoje. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos o nosso estudo. Amanhã é dia de recapitulação. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus. Até amanhã no estudo adicional. Até lá!